Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. Olá, doutor, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Olá, tudo bem? O assunto hoje são implantes, doutor? Sim, pois é, a gente, quando escolheu o tema, a gente resolveu falar sobre implantes porque, por mais que é um assunto que a gente converse muito, que a gente explique muito, cada vez tem as dúvidas muitas vezes se repetem e acho interessante a gente estar falando sobre isso novamente. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Qual o caso que é indicado colocar um implante, doutor? Eu sempre digo que, na verdade, a instalação de implantes, elas são indicadas para pacientes que perderam os dentes por algum motivo, seja por cárie, seja por doenças na gengiva, seja por fraturas, ou seja, pacientes que já têm indicação para remover os dentes, algum dente ou alguns dentes, ou que já perderam os dentes, ou seja, pacientes que removeram os dentes, o osso cicatrizou e ele quer repor aquele dente na região que foi perdida. Quais são as vantagens da colocação dos implantes, doutor? Pois é, quando a gente perde um dente, pode ser reposto através, seja de uma prótese móvel, seja através de implantes, esses dentes sejam recolocados. A vantagem dos implantes é que essa prótese ela pode ser fixa, ou seja, não solta, ela não consegue se tirar. Ela consegue dar uma maior capacidade mastigatória para o paciente e todo esse conjunto acaba trazendo uma melhora na autoestima do paciente, ou seja, o restabelecimento da mordida através de próteses fixas, implantes suportadas, que é o termo mais corretamente usado, eles acabam melhorando tudo isso. Ou seja, eu posso colocar mais de um implante, então, ou seja, se eu quiser colocar toda a parte de baixo dos dentes, é possível colocar na parte inferior implantes? Pois é, na verdade é possível colocar tanto na parte inferior quanto na parte superior. Esse caso, por exemplo... Hoje, esse que está aparecendo são implantes? Não, né? Na verdade, são raízes e alguns são implantes. E a gente colocou exatamente essa foto porque para mostrar a naturalidade atualmente que os implantes conseguem trazer. Ficou perfeito, né? A gente consegue dar hoje uma harmonia para o sorriso, onde o paciente às vezes geralmente possui 12 a 14 dentes na arcada superior. E desses 12 a 14 dentes, às vezes 5, 6, 7 dentes são implantes. Só que no sorriso, na estética do sorriso, no dia a dia da fala, isso não fica nem perceptível. Ou seja, aquela história da gente ter que tirar os dentes para fazer implantes, para poder dar um resultado para o paciente, muitas vezes não é isso que é necessário. Às vezes a gente consegue restabelecer parcialmente os dentes e reinstalar as facetas, os laminados, as cerâmicas em cima dos dentes que foram perdidos. E essa imagem, na verdade, que vai vir a próxima vez, a próxima imagem que está aparecendo aqui atrás da gente, a gente vai ver que, na verdade, o que acontece aí? Ó, por exemplo, o paciente já tinha perda de dentes, foram tirados mais uns 2 dentes, nesse caso, que acabaram sendo indicados para exo por conta de cárie, fraturas. E aonde o paciente chega numa reabilitação final em cerâmica, onde ele tem alguns dentes sobre o implante e alguns dentes sobre as raízes, ou seja, a gente consegue esse resultado estético muito favorável, que é a foto daquele caso do sorriso que a gente mostrou, só que ali é com os lábios afastados. Então, aquela imagem ali... É a mesma? É o mesmo caso. Caramba. Só que é da parte interna. É esse caso aí, só que daí na parte afastando os lábios, ou seja, esse caso aí que a gente está mostrando o sorriso é o caso da próxima imagem que a gente mostrou. Então a gente vê que hoje os implantes podem ser indicados tanto para casos unitários, para casos parciais e para casos totais, como você tinha feito aquela pergunta. E pode ser feito implante na arcada inferior? Muitas vezes os pacientes que perderam os dentes há muitos anos, na arcada inferior principalmente, o que acontece? Depois de anos e anos usando essas próteses, hoje tem pacientes que já usam essas próteses há 50 anos. O osso fica fino de uma maneira nessa região que a prótese acaba batendo no nervinho. E muitas vezes esse nervinho, né, acaba dando um choquinho no paciente. O paciente realmente sente dor ao uso da prótese. E daí o que acontece? Muitas vezes a gente instala implantes nessa região inferior e o paciente que não estava nem conseguindo mastigar através do uso da prótese, ele acaba conseguindo mastigar, acaba conseguindo ter uma série de benefícios em relação à parte do que seria com a prótese móvel. Isso quer dizer que se eu perdi alguns dentes embaixo e usei uma prótese móvel, que é a dentadura, né? O osso ele vai regredindo, tu vai perdendo a densidade óssea ali na parte de baixo? Na maioria dos casos, porque o que mantém a estrutura gengival e a estrutura óssea são as raízes dos dentes. Quando você remove essa raiz do dente
E principalmente isso quando se fala há décadas atrás, não era feito nenhum tipo de tratamento para se manter aquela gengiva e aquele tecido ósseo. Automaticamente esse osso ele ia, entre aspas, atrofiando, ele ia diminuindo de tamanho. E essa diminuição é onde às vezes tem casos de pacientes que têm que fazer enxertos ósseos para repor esses ossos que foram diminuindo com o decorrer do tempo. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né, doutor? Quanto mais tempo se espera para fazer o procedimento, mais complicado e complexo ele fica, né? Atualmente a gente tem uma qualidade regenerativa, uma qualidade de implante. Por exemplo, esse caso aí, ó, é uma paciente que tinha perda de dentes, ela fez ortodontia, ou seja, fez uso de aparelho para alinhar os dentes. Você vê que na parte de cima os dentes estão levemente mais tortinhos do que na parte de baixo. Deixou-se o espaço correto para aquela região e foi instalado 2 implantes de um lado e um implante do outro, exatamente para quê? Para repor esses dentes que foram perdidos. Então, automaticamente, muitas vezes, quando o paciente perde esses dentes, acaba também alterando toda a disposição dos demais dentes, porque é como se fosse pedras de dominó que estão uma encaixadinha do lado da outra. E vai empurrando. E quando você tira, isso aí bagunça um pouquinho. Então, muitas vezes é necessário a ortodontia prévia para que não se faça desgaste nos dentes para poder instalar os implantes. Então, é feita uma ortodontia, ou seja, o aparelho para poder alinhar e nivelar esses dentes e daí colocar o implante numa melhor posição. E, às vezes, pacientes que já vêm com uma reabilitação muitas vezes feita há muitos anos, que era esse caso, onde o paciente às vezes perde um dente anterior de uma raiz, de uma prótese que ele já tinha, uns laminados que ele já tinha, onde a gente consegue repor apenas aquele dente que foi fraturado. Ou seja, o paciente já tinha feito laminado em vários dentes superiores, ele teve um problema em uma raiz específica, onde teve que tirar, fazer o implante e fazer a jaqueta, mas mantendo todo aquele restabelecimento que ele já tinha feito há muitos anos atrás. É aquela coisa, cada caso é um caso, né, doutor? Por isso que é importante procurar o dentista. Cada caso é um caso. E, na verdade, muitas vezes, eu sempre digo, o implante ele foi feito para resolver problemas de pacientes que perderam ou têm indicação para remoção dos dentes, algum dente ou todos os dentes, dependendo do caso que se apresenta. Então, ele não foi feito para substituir uma raiz que está boa, porque ele foi feito para substituir uma raiz que tem ou já teve problema e foi tirado. Ou seja, precisa. E precisa se fazer um implante, se o paciente assim pode. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações. Tu passa voando, né? Passa voando, tu vê que a gente começou agora, tu até tinha... outras perguntas Outras perguntas a fazer, mas é por isso que eu digo, de repente a gente deixa o checklist feito aí das perguntas que já foram e na próxima a gente responde as outras. Com certeza, doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, boa semana. Boa semana.